Nessa série de vídeos eu vou ensinar vocês a trabalhar com equipamentos Alcatel. Eu sou o Eduardo e seja bem-vindo ao canal Tech News. Nesse vídeo de hoje estarei falando para vocês sobre a estrutura de hardware do PBX Omni PCX Enterprise Hardware Comum, um PBX de pequeno e médio porte da Alcatel. Assim como os gabinetes, as placas do sistema são criadas automaticamente no sistema através do arquivo hardware.mal, gerado através da ferramenta Axis, que é uma ferramenta comercial. O sistema é totalmente flexível, permitindo criar ou modificar as posições tanto dos gabinetes como das placas dentro da configuração já definida pelo Axis. Essas alterações só devem ser realizadas mediante análise do projeto gerado a partir do Axis. Nesse slide eu vou mostrar para você o conteúdo interno do hardware.mal, como ele é composto, como ele é gerado. A informação dele é a versão OXE, a versão da OPS é a E3001, OPS MAL 22.2, MAL OPS 003. Essas informações aqui é o nome da revenda que gerou esse tipo de OPS, essa licença. E qual o tipo de release onde vai ser instalada a OPS. Eu peguei um arquivo de OPS de hardware.mal, vou instalar na release 12.0, vai funcionar? Não. É importante qualquer técnico estar atento onde será instalado a OPS. Baixou a OPS, é fornecido OPS numa instalação, verificar em qual release será instalada a OPS. Temos as informações aqui de shelf, dos slots das placas, nesse início de cabeçalho. E no próximo slide, na estrutura do cabeçalho, temos a identificação do rack 2, shelf número 2. Então, ou seja, esse rack aqui vai trabalhar na posição número 2. Lembrando, slot 0, slot 1. Então, olhando aqui ainda o cabeçalho do arquivo hardware.mal, nós temos uma GD3, que ela vai ser instalada na posição 0. Uma placa GA3 instalada na posição de slot 1. Já os slots 2, 3, 4 e 5 estão vagos. Continuando a leitura do arquivo hardware.mal, nós temos um link de no caso aqui é uma sinalização R2 instalada no slot 6. Outro link de outra placa de R2 instalada no slot 7 e uma placa CS2 instalada no slot 8. Então, quer dizer, não vai adiantar o técnico pegar as placas e encaixar de qualquer jeito dentro do rack. Ele tem que obedecer exatamente o que está dentro do OPS, dentro do hardware.mal. São dois tipos os hardwares para a configuração dos sistemas. A hardware comum, é o que eu estou comentando agora com vocês, e o hardware cristal, onde as placas já são instaladas na posição verticais, enquanto o hardware comum na horizontal. Podemos ter a possibilidade de conectar vários media gates com hardware cristal ou hardware comum na LAN com o mesmo call server.
Os Media Gates Hard Crystal e Hard Comum possuem seus próprios números, shelves de gabinete, exceto o shelf 18 e 19 que é reservado. Shelf 18 é associado ao correio de voz 4645 do Hard Comum. E a Shelf 19 é associado com o link P, utilizado de comunicação entre o gabinete principal e o Media Gateway. Na primeira configuração, utilizamos somente Hard Comum. Esses exemplos aqui nós temos um gabinete Small e dois gabinetes Large. Havendo um gabinete Small no projeto, ele vai começar do zero. O gabinete principal 1 e o gabinete de expansão 2. Configuração 2, utilizando Hard Comum misturado com Hard Crystal. No caso do Hard Crystal, ele será trabalhado como um gabinete remoto. A placa INT-P2 ou INT-P3 ela é instalada na posição da CPU, no caso slot 6 no Hard Crystal. Vou botar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando for misturar Hard Crystal com Hard Comum, o Hard Crystal vai ser um hardware remoto. E a única placa que vai fazer ele funcionar é a placa INT-P, que também tem a geração INT-P, geração 2 INT-P2 e geração 3 INT-P3. Configuração 3, somente uso de Hard Crystal. Tá? No Hard Crystal, a identificações do número da shelf é sempre 0, gabinete de expansão 1, gabinete de expansão 2. O Hard Comum começa no 2. Nem sempre vai ser essa sequência, depende do projeto gerado no Actis. Tá? O gabinete principal, nós temos a CPU 72 ou CPU 8 no slot 6. Já no gabinete remoto, a placa INT-P, na posição de CPU, slot 6. E no segundo gabinete de expansão, uma outra INT-P no slot da CPU, que é o slot 6. Isso no ACT14, que é essa topologia que está aparecendo aqui no slide. Configuração 4, Hard Crystal com Hard Comum. Posso misturar? Pode. Isso vai depender muito do projeto. Então, nós temos aqui o gabinete principal, slot 0, o gabinete de expansão, gabinete 1, desculpe, onde na posição 6 vai ter uma INT-P, e no Hard Comum, que é o gabinete 2, vai ter somente a GD desse gabinete funcionar. Não entra CPU, não entra CS, porque já temos uma CPU principal gerenciando esses dois gabinetes. O gabinete Small é composto por 3 slots, sendo um slot de controles, e dois slots de uso geral, e não 8 como está na imagem. 2. No slot de controle só podem ser inseridos os módulos GD, GD2 ou GD3. E nos módulos de expansão, Max ou Power Max. Ambas as placas Max e Power Max fazem a função de controlador do módulo. Instalação das placas no gabinete Small. CS2. Elas podem ser instaladas no slot 2 ou no slot 0 de controle. CS3, ela já pode ser instalada tanto no slot 1, 2 ou 0.
GD, GD2, GD3. GD3 somente no slot 0, slot de controle. Placa GA, GA2, GA3. Ela pode ser instalada somente no slot 1. LAN X é uma placa que é como se fosse uma placa de switch de 16 portas ou 8 portas. Elas podem ser instaladas somente no slot 1 ou slot 2. Instalação das placas de interface no módulo gabinete SMAL. Placas UI4 ou UI8 pode ser instalada somente no slot 1 e slot 2. Slot 0 não, de controle. O UI16 pode ser instalada no slot 1 e slot 2. Essas placas UI são placas de ramais digitais. O UI4 é 4 ramais digitais, o UI8, 8 ramais digitais, o UI16, 16 ramais digitais. Placas SL4 e SL8, elas podem ser instaladas somente em slot 1 e slot 2. Slot de controle 0 não pode. São placas de ramais analógicos. SL4, 4 ramais analógicos, SL8, 8 ramais analógicos. Placas de link de on, PRAT2, link SDM, PCMR2, link R2. Ela pode ser instalada somente em slot 1 e slot 2. E as placas de linhas analógicas, somente no slot 1 e slot 2. Então podemos ter uma placa APA de 2 linhas analógicas, uma APA 4 de 4 linhas analógicas e uma APA 8 de 8 linhas analógicas. Instalação das placas de interface no gabinete SMAL. Temos as placas MIX. Não vou entrar em detalhes agora. Vai ter um módulo específico sobre placas de controles e placas de interface. Só para adiantar, placas MIX são placas onde você pode ter 2 a 4 links SDM de 4 a 8 ramais digitais e de 4 a 8 ramais analógicos. Essas placas só podem ser instaladas no slot 1 e slot 2. LAN X16 novamente. São as placas que parecem switches, placas com 16 portas. Só pode ser instalada no slot 1 e slot 2. Gabinete L, gabinete large, composto por 9 slots, sendo um slot de controles e 8 slots de uso geral. No slot de controle só pode ser inserida as placas GD, GD2, GD2 e GD3. E no módulo de expansão, no slot 0, placa Max ou Power Max. Tá? Lembrando que ambas as placas Max e Power Max fazem a função de controlador do módulo. Observação: as placas GD2 funcionam somente com as placas de expansão Max. E as placas GD3 com as placas de controle de expansão Power Max. Não vai funcionar uma Max, uma GD3, uma Power Max ou um GD2, vai dar conflito. Instalação das placas de controles no rack large. A contagem, nós temos slot 0, slot de controle. Da esquerda para a direita, slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, slot 6, slot 7, slot 8. As placas CS, CS2 e CS3, elas podem ser instaladas somente no slot 8. E não pode ser instalado no slot 0. A imagem aqui ela está errada, tá? Elas não podem ser instaladas no slot de 1 a 7. No gabinete principal, as posições das placas CS, CS2 e CS3 é no slot 8.
Continuando, instalação das placas GD, ela só pode ser instalada no slot 0. E as placas GA, elas podem ser instaladas no slot 1, 2, 3 e 4. Lembrando, observação, se a placa GD3 no gabinete principal conter uma placa armada, que é uma placa filha de compressores, a placa GD3 não poderá ter nenhuma placa filha, nenhuma placa armada. Ela ficará com seus 30 compressores on-board. Mais para frente será explicado na parte de placas de controle. Instalação de placas LAN X. Elas podem ser instaladas do slot 1 até o slot 8, exceto slot 0, que é reservado no gabinete principal e no gabinete de expansão. Instalação das placas de controles Max ou Power Max, que vão no gabinete de expansão. Elas somente são instaladas no slot 0. Placas de ramais digitais UAI4 e UAI8. Elas podem ser instaladas nas posições de slot 1 a 8 e no slot 8 somente se for no gabinete de expansão. Se for no gabinete principal, a posição de slot 8 é da CS. Instalação de placas de ramais digitais UAI16. Ela somente pode ser instalada no slot de 1 a 4. Nos demais slots ela não vai funcionar. Instalação de placas de ramais analógicos SL4, SL8 e SL16. Elas podem ser instaladas nas posições de 1 a 7 e no caso do slot 8, ela só pode ser instalada mediante se for um gabinete de expansão. Se for no gabinete principal, é a posição da CS. Instalação de placas de linhas analógicas, placa APA, APA2, APA4 e APA8. A APA2 e a APA4 ela pode ser instaladas nas posições de 1 a 7, salvo exceção slot 8 se for um gabinete de expansão. Já no caso da APA8, ela não pode ser instalada no slot de 1 a 4. Ela pode ser instalada somente no slot de 5 a 7 e no slot 8, salvo exceção se for um gabinete de expansão. Placas de link E1 PCMR2, link de sinalização R2 e PRAT2, link de sinalização ISDN. Essas placas podem ser instaladas em qualquer posição do gabinete de 1 a 7, salvo exceção slot 8 se for gabinete de expansão. E o slot 0 não pode porque se for o gabinete principal é a posição da GD, e se for um gabinete de expansão é a posição das placas Max ou Power Max. As placas Mix, elas podem ser instaladas somente no slot de 1 a 4 nos gabinetes de expansão. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho para receber informações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. E muito obrigado. Nos vemos em breve. Até lá.